E sejam bem-vindos novamente aqui no canal. No último vídeo aí a gente mostrou, né, umas imagens de drone aqui na Rota 9, né, sentido aí Laquiaca. E aí agora a gente dá prosseguimento, né, a partir dali. Na verdade, a gente estava prosseguindo com o drone, aí a gente chegou num local onde tinha uma espécie de blitz, né? Tinha uma parada ali próximo ao trevo ali para a entrada de Três Cruzes. E aí a gente ficou preocupado, então a gente logo encostou o carro para poder descer o drone. Nessa parte aqui, olha lá, o drone passou ali pela gente, né? Tá aqui, voltou. Eu ainda estava pilotando o drone. E aí eu verifiquei lá, a gente para no cantinho ali e faz a descida do drone. Do lado direito, aquelas montanhas ali, pessoal, é conhecido aí como os gigantes dormidos, né? Que são o mirador aí dos gigantes dormidos. Então, a paisagem que tem ali, né, lembra um pouco, né, uns grandes gigantes deitados, né, dormindo. Aqui a gente já está bem próximo aí da Bolívia, né, de La Quiaca, faltava bem pouco aí para a gente chegar. Então nesse trecho aqui, quando a gente pegou essa reta, logo a gente avistou lá, então, a possível blitz. E aí para evitar qualquer problema, a gente acabou parando antes. Eu nem sei se seria bom ou ruim, né? Porque a gente encostou aqui fora da estrada para parar. Isso também poderia chamar a atenção do pessoal da fiscalização. Mas aí a gente acabou passando tranquilo, né, de boa. Me parece que a fiscalização era somente de La Quiaca para cá, sentido oposto aí de onde a gente estava seguindo o nosso trajeto. Uma estrada bem tranquila, né, bem bonita. Aqui é uma planície rodeada aí por essas montanhas. A gente está aí a 2.000 e poucos metros de altitude, né? Então estamos aí já numa altitude já mais elevada e a gente vai seguindo, né, para La Quiaca. No próximo vídeo a gente já vai mostrar a nossa chegada em La Quiaca. Nesse aqui a gente vai passar nesse trevo que liga aí para Três Cruzes e logo depois a gente passa num lugar chamado Abrapampa. A cidade aqui de Três Cruzes é um lugarzinho que está bem aqui na Rota Nacional 9, né? Tem um trevinho que direciona ele aí à direita. E Três Cruzes é um povoado, né, aqui da província de Jujuy, aqui no norte da Argentina. E aqui em Três Cruzes tem dois atrativos turísticos bem interessantes. Um é a ponte Puente del Diablo e Inca Cueva, né? Não é tão visitado quanto os atrativos turísticos lá da quebrada de Humahuaca, nem de Pumamarca, mas também são bem procurados aí, né? Essa Puente del Diablo é uma rocha em forma de ponte no alto de um espinhaço, né, que é o chamado Espinhaço del Diablo. Já a Inca Cueva é uma caverna onde se encontram pinturas rupestres. E os dois estão aqui no caminho, né, de Três Cruzes. A Ponte del Diablo, né, para chegar até ela tem uma trilha, né, que é a trilha aí do Espinhaço del Diablo, que tem alguns quilômetros antes de chegar até Três Cruzes. A dica para poder visitar, né, é seguir um caminho aberto, onde ali você vai encontrar algumas marcas de pneu, né, porque não é muito bem sinalizado. Ela tem entre 10 e 12 quilômetros, né, aproximadamente, vai depender de qual ponto você vai começar. E o último trecho é bem pesado pela altitude, né, quando aí chega lá na parte da pedra, o caminho tem uma boa inclinação e aí você já está mais ou menos 4.000 metros de altitude. Então é uma questão aí que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Já a Inca Cueva, né, é uma espécie de caverna onde há pinturas rupestres de mais de 1.600 anos.
A gruta tem então 40 metros de largura, 10 metros de altura e 5 de profundidade. No teto e paredes há pinturas brancas, vermelhas e pretas que formam figuras geométricas, animais e pessoas. Inclusive até tem uma imagem de uma mulher dando à luz. As pinturas foram consideradas incas, né, por estudiosos, porque foi feita no mesmo período em que os incas andavam pela essa região aqui do norte da Argentina. Para visitar a Inca Cueva, você deve pegar um ônibus sentido Três Cruzes, lá no terminal de Humahuaca, passando por aqui, até o começo da trilha, né? São mais ou menos aí uns 90 pesos argentinos, 100 pesos argentinos. E aí de lá você caminha pela quebrada de Inca Cueva, né? E aí volta, né, pelo mesmo caminho. Essa Inca Cueva, né, para acessar essa Inca Cueva, o oásis de Jujuy, a La Ventana, paga-se então um valor de 100 pesos argentinos. São 12 quilômetros de caminhada, mas dá para fazer menos, em torno de 8, né, ou até menos, aí, dependendo o caminho aí que for seguir. Então, é um roteiro que está aqui, né, na região e que vale a conhecer, né? Vale chegar aqui e acabar conhecendo aí, que é bem legal. Nesse trecho aqui, eu tive que dar uma parada, que eu vi que o meu capô estava aberto. A gente lá, na hora que eu parei o drone, eu dei uma olhada no como é que estava o motor, essas coisas. De vez em quando a gente sempre para poder dar uma verificada e tudo mais. E aí eu acabei esquecendo ele aberto. Então dei aquela conferida ali, porque tava um barulho chato pra caramba dele balançando. E aí a gente vai seguir aqui agora então novamente o nosso caminho. Do lado direito ali, ó, é possível ver que tem tipo uma linha de trem, né? Então passa-se um trem aqui nessa região também, né? Na verdade eu não sei se funciona esse trem ainda ou quando parou de funcionar. Então não tenho muita ideia disso aqui, mas tem uma linha ali, de vez em quando a gente cruza por ela. E uma outra cidade, que é onde o nosso vídeo de hoje termina, chama Abrapampa. Essa cidade de Abrapampa é a segunda maior cidade aqui da região, né? Só perde aí para La Quiaca, e está localizada aí a 73 quilômetros ao sul da cidade aí de La Quiaca. Para chegar a ela é pela rodovia nacional 9, né, que também se conecta aí à capital provincial, que está a 210 quilômetros, que é Jujuy. O nome Abrapampa significa aí abertura, né, de desfiladeiro. Então significa aí alguma coisa relacionada às planícies que tem aqui entre as grandes montanhas aqui da região. A cidade foi fundada em 31 de agosto de 1883, né, e em 1915 deslocou a antiga cidade de Puma em seu papel político como a capital departamental daqui da região. Nessa época, a principal atividade era a mineração, e a nova cidade foi chamada de La Sibéria Argentina, devido ao frio extremo e ao concomitante rigor de seu clima. O nome não prosperou e foi rebatizado com o que o lugar sempre foi conhecido, Abrapampa. A gente passou por aqui, né, no mês de janeiro, não estava frio, igual estão dizendo aí, como que era antes. Mas você sente, né, uma temperatura mais amena, o vento ele traz um pouco dessa percepção de frio e tudo mais, mas o tempo inteiro a gente pegou esse céu bonito, né, meio azul com as nuvens ali, então estava bem legal esse nosso destino aqui. A vila parece ter sido a forma ideal de povoamento da população e era o único tipo de instalação concentrada até há relativamente pouco tempo. As maiores aglomerações urbanas no altiplano aqui são La Quiaca e
Pampa. E toda essa área é ainda o lar dos quechuas e os aimaras, que foram dominados aí pelos incas desde 1475. A economia. Nos tempos pré-colombianos, o comércio era de vital importância graças à trilha inca, e na época colonial espanhola, principalmente no século XVII, a região tinha entre 600 e 800 habitantes e era um importante centro minerador. A uma curta distância da cidade está localizada a Vicuneira de Miraflores, que é uma estação experimental do INTA, onde as vincunhas são criadas em semi-liberdade. A pecuária é representada por cabras, né, os camelídeos americanos, que são os alquenídeos, e ovelhas, e é de vital importância aqui para a cidade, né, esse tipo de exploração de pecuária. Na margem esquerda do rio Miraflores está localizado um extenso planalto que pode ser localizado entre os últimos contrafortes da Serra de El Aguilar e a Serra de Cochinoca. A sua economia atual, dos abrapampenos, tem um caráter de autossubsistência. Os que moram longe da cidade vivem então da pecuária, enquanto os que moram na cidade são comerciantes e acabam tendo ali um tipo de economia informal. O turismo, como está próximo dos povoados aqui de Caçabindo e Cochinoca, Abrapampa se ergue em um terreno hostil, com pouca vegetação e às margens de um curso d'água. Com o ritmo típico das cidades do norte, convida a desfrutar de passeios urbanos que descobrem parte de sua história e atividades que desafiam a sua geografia. Abrapampa é uma ligação entre Puna a oeste e as selvas Inhungas e vales a leste, e é uma cidade puramente comercial, sendo favorecida pela sua localização geográfica. Apesar disso, sua taxa de desemprego é altíssima. Ela é cortada então pela Rota Nacional 9, de arquitetura simples, que acaba margeando suas ruas com algumas árvores que dão sombra. Ao passar por eles, começam a aparecer os testemunhos do passado. A igreja com o campanário central é uma então das construções mais pitorescas que tem na cidade. A estação ferroviária resiste ao passar do tempo, mas nenhum trem poliu mais os trilhos. O passeio se completa com uma visita aí ao Museu Histórico Arqueológico Leopoldo Auban. Os costumes e tradições ancestrais fazem parte também do tesouro que este destino convida a descobrir. Os carnavais e o ritual da Pachamama são eventos dignos de admiração nessas altitudes, assim como as feiras de artesanato, onde se encontra tecidos típicos de Puno. Localizado então ao pé do majestoso cerro Huancar, é um destino ideal para os amantes de esportes radicais como o sandboard, o esqui na areia, e completando uma proposta turística versátil que também permite descobrir paraísos como o monumento natural Laguna de los Pozuelos. Tem também ali a Feira de Pasco, né? No mundo andino são frequentes as referências ao escambo como sistema de troca de bens e serviços, tanto em relação aos processos históricos quanto ao presente. E embora não haja uma data bem estabelecida de quanto foi instalado na cidade, é um dos mais jovens, devido ao fato de que a área de Punena se conhece outros mais antigos. Através de uma fonte de diálogo que dá para ter com o pessoal, né, dá para se ter uma ideia aí que estão por volta aí de um centenário no ano de 2033. Vai, né, fazer aí 100 anos em 2033. A troca, né, desses escambos e tudo mais estava presente nas atividades dos seres humanos ao longo da sua história. E as relações que dela decorrem são, pois, constitutivas das novas sociedades, uma vez que através delas se criam laços entre as pessoas, e ao contrário do que se pensa, a troca por lucro, né, é apenas uma forma e, embora muito difundida na atualidade, convive com outras de igual ou maior relevância sociocultural. Pretende-se enfocar os diversos tipos de intercâmbio
e nesse caso observados em uma feira da região andina, que é conhecida aí como Feira de Páscoa Abrapampa. Ao longo do tempo, diferentes povos e diferentes geografias trocaram objetos, alimentos, serviços, né, sem a necessidade de usar dinheiro como meio. E essa prática é definida então como escambo ou troca. Infelizmente, tem um problema, uma questão ambiental muito grande aqui em Abrapampa, né? Essa cidade tem atualmente um grave problema ambiental causado por uma mina, né, que é localizada ao lado da cidade produtora de prata e chumbo. A empresa proprietária, né, fechou essa mina em 1985, porém o pessoal foi muito negligente depois que fechou essa mina aí. Eles acabaram deixando a escória e sobras, né, empilhadas na propriedade. E essa sobra, essa escória e tudo mais, causa assim a dispersão de partículas de chumbo na atmosfera. A contaminação resultante é tão alarmante que muitas crianças apresentam níveis de chumbo no sangue próximos a 30 microgramas por decímetro cúbico de sangue, quando o permitido é apenas 10 pela lei. Então, assim, desde o pessoal já tem, né, feito, recorrendo ao Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para criar ali alguma ação para tentar remediar isso daí, mas a gente sabe que isso não é uma coisa do dia para a noite, né? Não é tão simples assim. E aí existem, né, movimentos ali que tentam criar, né, meios para tentar fazer com que essa contaminação seja amenizada. Então, infelizmente, até aqui tem um pouco desse problema aí. Em Abrapampa, né, tem a festa da patrona em honra da Virgem do Rosário. Então, muitas dessas... a Argentina tem muito essa característica religiosa, né? Então tem festas religiosas em volta das igrejas, e uma delas é esta, a festa da patrona, que é uma festa em homenagem à Virgem do Rosário, que acontece aí dia 7 de outubro. Em devoção à Virgem, as pessoas de todas as partes participam das celebrações, das procissões pela rua, do centro e de danças andinas. As festividades dos santos padroeiros têm grande significado de desenvolvimento cultural e social, não só aqui, mas em toda a Argentina, e são realizadas, né, as danças dos sicures, samilantes, a dança do touro e as danças andinas, nas quais predominam trajes com penas de animais e foram transmitidas de geração em geração. Consiste então em uma série de ações realizadas, principalmente por seu valor simbólico, e tem um propósito prático e ao mesmo tempo transcendente ao cotidiano, pois se baseia-se em ideias sobre a vida e a existência da comunidade. A dança sicuri, por exemplo, é realizada com instrumentos nativos, como o erque, que é um instrumento de chifre de vaca, chocalhos feitos de garras de gado com ovelhas, vacas ou lhamas. O instrumento são parte essencial desta dança e são um ritual de agradecimento à Virgem. Dentro da mesma dança dos samilantes, acrescenta-se a dança dos touros e cavalinhos. Essa dança, acompanhada pelas anteriores, envolve 3 pessoas, uma das quais é o touro, que usa um chapéu de couro que simula a cabeça do animal, e os outros 2 são cavalinhos que resistem ao primeiro com um anel de couro que cabe na cintura com a cabeça de cavalo. Os 3 bailarinos dançam ao som da flauta e da caixa, e os cavalinhos simulam lutas contra o touro, e os 3 avançam e recuam, às vezes indo contra o público que está assistindo. E essas danças têm um grande significado de agradecimento, oferenda e pedidos de festas à padroeira e Virgem Mãe da Vila.
Então são coisas interessantes, né, que muitas das vezes a gente passa nesses locais e a gente não tem muita ideia e entendimento, né, sobre isso daí. E é legal saber que essas cidades, nesses pequenos lugarejos, essas pequenas cidades aqui na Argentina, preservam isso, né, e fazem com que ainda sejam tradições, né, vivas aqui nas comunidades, né. Isso é legal para gente que é turista, né, ter a oportunidade, né, de, quem sabe, passar numa época da festa aqui e acabar vivenciando um pouco desse turismo, né, religioso, cultural, que é bem bacana também, né? Independente da sua opção religiosa, né, é legal você ver essas manifestações, né, culturais das regiões e tentar entender, né, como aquilo tudo é importante para o pessoal, né, da região, da população local. Isso é muito, muito bacana, né? Eu acredito que isso é o que faz a gente querer sair da nossa zona de conforto, querer ter, né, a experiência de conhecer os lugares e falar e vivenciar, fazer uma ponte com o que a gente vive, né, quais são as nossas crenças, as nossas tradições, e ver que existem coisas muito mais, né, além daquilo que a gente imagina ter. Então esse é mais um vídeo aí, pessoal. A gente vai deixar agora o áudio original aí do carro rolando. No próximo vídeo a gente chega então em La Quiaca, né, que é o nosso último destino aqui na Argentina, antes de entrar então na Bolívia, né, e fazer ali a travessia em Villazón, né? Lembrando que La Quiaca é onde termina a Rota Nacional 40, além da Rota 9 aqui, também termina a Rota Nacional 40, que é uma das mais icônicas rodovias do mundo aí. E se você está seguindo a gente aí, né, eu peço o apoio de vocês para seguir a gente, né, curtir o vídeo aí, colocar um comentário caso você tenha alguma dúvida, né, se você quiser acrescentar, se você quiser colocar alguma informação que possa agregar aí pra gente, fique à vontade aí, vai ser sempre bem-vindo aí. E vamos lá que ainda tem muita coisa aí para mostrar, muita viagem, muita estrada, muito lugar bonito, e até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço e valeu!
já garantir, né? Tipo, a gente enche o tanque então, né? Isso, a gente enche o tanque e abastece os galões. Beleza, de boa. Também a gente não sabe quando essa gasolina manifesta aqui na altitude, né, cara? Fala com relação aqui. Consumo. Então. Então, e aí? Sei lá, quer botar um pouco pra chegar na cidade? Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Consome mais combustível? Viu que faltam uns 80 quilômetros mais ou menos. Foi um. 74 quilômetros. Vamos botar um pouco então, Melhor prevenir. Lá a gente pega aquela bandeira que a gente vem abastecendo desde o início, o que você acha? Então vamos tocar direto, a gente abastece lá. Porque minha gasolina dá tranquilo aqui, a sua também dá. Beleza então, vamos lá. Valeu, vamos tocar. Olhando aqui no mapa, aqui lá em Laquiaca, eu já vi pelo menos 3 postos de gasolina aqui. Pode crer, é muito arriscado de botar numa bandeira estranha aqui, gastar dinheiro e não ter um combustível confiável, né, cara? Tá na Bahia. Container. Manzana. Coxinha. Uns ônibus bonitos. Esse aí que aquela mulher falou que tá viajando, né?
Tô no semáforo.